Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então vamos iniciar a 13ª lição, seria a terceira lição dentro do livro de Romanos, e a gente viu que logo no começo do livro fala um pouco sobre quem nós somos em Cristo. Então nós somos chamados para ser de Cristo, nós somos amados por Deus e chamados para ser santos. E quando fala chamados para ser santos, mostra a nossa responsabilidade. Então, primeiro nós temos um privilégio, somos dele, pertencemos a ele. Nós temos um amor sem limite que é o de Deus, porque ele nos ama, somos amados de Deus. Isso também nos traz uma responsabilidade de que a partir do momento que eu entendo o que Cristo fez por mim, eu tenho uma responsabilidade em viver uma vida separada para Deus. Isso que é a ideia de santificado, separado para Deus. A minha vida não é mais para fazer o que eu quero, a minha vida é para agradar aquele que deu a vida no meu lugar, aquele que me amou de tal maneira, que entregou sua vida por mim. Aí nós vemos também, lá no capítulo 5, que nós temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus, somos amigos de Deus agora e temos acesso pela fé. Então tudo isso nós ganhamos em Cristo Jesus. E aí, no capítulo 6, que nós estudamos semana passada, vem a pergunta: a partir disso, como que nós vamos viver no pecado? Como que nós vamos viver? Boa noite. Boa noite. Aí o verso 4 fala que a gente deve andar em novidade de vida. O verso 5 fala que a gente tem que estar unido em Cristo. O verso 6 fala que a gente tem que saber. E quando fala de saber, saber o quê? Primeiro, a gente tem que saber que nós não servimos mais ao pecado como escravos. Não adianta falar, posso fazer o que eu quero. Não, eu não estou aqui para fazer o que eu fazia antes, ou o que eu quiser, o que der na telha. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer. Eu não sou mais servo do pecado. Eu devo me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. E também é falado, olha, não reine o pecado no vosso corpo mortal, não obedeçais às suas paixões, oferecei-vos a Deus. Deus espera isso de nós. E aí ele espera que a gente frutifique para Deus, ou seja, que a gente produza um fruto que seja condizente com aquilo que a gente diz que é. Eu digo que eu sou um cristão, eu digo que eu sou um seguidor de Cristo, o fruto deve ser condizente. Eu digo que eu sou filho de Deus, o fruto deve ser condizente. Eu digo que eu sou amado por Deus, o fruto tem que ser condizente. E aí Paulo abre o seu coração, inclusive citando a sua luta interna, e chega ao ponto de dizer: miserável homem que sou. Muitas vezes eu quero agradar a Deus, mas às vezes eu erro. Veja que ele não está falando da vida na prática do pecado, de viver deixando o pecado dominar e fazer o que quer. Ele está falando que às vezes, mesmo querendo agradar a Deus, às vezes ele tem um deslize aqui e ali, e aí ele fala: eu sou um miserável, mas graças a Deus por Cristo Jesus. A minha salvação não depende de mim, não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez por mim. Eu tenho uma responsabilidade, sim. Eu tenho que procurar viver a melhor vida desse mundo. Eu tenho que procurar viver uma vida adequada, sendo boa pessoa, ajudando os outros, sim. Mas a salvação depende de Cristo Jesus, porque eu ainda sou um miserável que vivo num corpo que muitas vezes erro, mesmo sem querer. E aí ele começa a falar que em Cristo não há mais condenação, porque ele levou a condenação no nosso lugar. Mas aí fica aquela luta, tá? Deus quer que eu sirva a Ele, que eu me ofereça a Ele, que eu faça a vontade dEle, mas às vezes eu erro, mas não tem mais condenação para mim, então Deus me dá uma ajuda para conseguir vencer o pecado. Aí ele fala que a gente é guiado pelo Espírito Santo que mora dentro de nós. Fala que o Espírito nos assiste, nas nossas fraquezas. Ele está conosco e Ele nos ajuda quando nós somos fracos, quando nós não temos condições de fazer as coisas. Quando estamos emocionalmente fracos, Ele nos assiste. Quando estamos espiritualmente fracos, Ele nos assiste. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, sejam elas quais forem. E Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Os termos usados nesse verso são bem fortes. Diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém.
mas Ele sabe do que nós precisamos e Ele intercede por nós. E aí, no verso 28, a gente viu que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Muitas vezes não entendemos, mas aquilo coopera para o nosso bem. E todos nós temos um destino certo. Lembra que nós vamos ser conformados à imagem de Cristo. Nós temos a certeza de que por causa do que Cristo fez por nós, nós vamos morar no céu. Nós temos a certeza de que quando formos morar no céu, nós não vamos mais lutar contra o pecado, porque seremos conformados à imagem de Cristo Jesus. No verso 31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Ele deu o seu Filho por nós, Jesus deu a sua vida por nós. Quem nos condenará? Cristo já pagou a nossa condenação. Quem nos separará do amor de Cristo? E fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque as pessoas podem ganhar algo, pode ser o melhor profissional, pode ser o melhor jogador, pode ser vencedor de um campeonato, mas ele só é vencedor porque passa um tempo, o outro o supera. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. O que Deus nos oferece vai além do que nós podemos imaginar, e nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele cita, nem morte nem vida. A morte simplesmente ela pega e nos joga, nos lança para os braços do nosso Salvador, daquele que nos amou, daquele que deu a vida no nosso lugar. Então nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo. E nós paramos em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. O verso 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ligou sozinho esse negócio de novo? Serás salvo. Então olha só, como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei que alguém é salvo? Quando a gente diz, eu creio que Cristo pagou os meus pecados. Antes eu achava que era pelas minhas obras, antes eu achava que era pela minha bondade, antes eu achava que era da minha maneira, mas agora eu entendi que é somente por Cristo Jesus, e eu creio que Ele pagou, eu creio que Ele deu a vida por mim, e eu tenho a vida eterna por causa do que Ele oferece. Olha o verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu ouço a mensagem, eu creio nessa mensagem, de coração eu creio, não com um pé aqui e um pé ali, não com um pé atrás, não com receio, eu me lanço nos braços desse amor de Deus, confiando, crendo no que Ele fez por mim, e aí eu falo daquilo que eu creio. Confessar não é somente que nem um papagaio falar da boca para fora, ou repetir uma frase porque alguém mandou. Confessar é o termo de eu admitir no meu coração que eu preciso do Salvador, eu confio nele, e eu falo, expresso isso para as pessoas saberem. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E é interessante quando cita isso, porque poderíamos usar muitos textos para fazer comparação com isso. Um deles é quando diz lá em Isaías 53:6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aquelas ovelhas sem pastor se desviam por caminho, cada um vai por um caminho diferente, se confundia porque não sabia o caminho certo. Agora aquele que crê em Cristo, ele não vai ficar confuso, ele pode ter a certeza e ele pode ter o caminho correto a seguir, por causa da fé em Cristo Jesus. O verso 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Não importa a ascendência dessa pessoa, não importa se ele era judeu ou se ele era grego, não importa se ele era gentil, se ele era de alguma outra nação, se ele era brasileiro, se ele era de um outro país, não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é alto, se ele é baixo, se é homem, se é mulher, não importa nada disso, porque para Deus não há distinção de pessoas, Ele é rico para com todos que o invocam.
Ou seja, Ele estende a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor para todos aqueles que invocam o seu nome. Verso 13. Por quê? Pode, mas acho que é lá no fundo que desliga o ar. Tá. Por favor, vê se dá para desligar o ar aí que está congelando todo mundo aqui. Não, tá ligado no frio? Tá no quente? Tá no quente? Tá no quente. Eu não estou sentindo nada aqui, então para mim tá. 12, então tá bom. Se alguém precisar aí, a gente regula ali, peço para o pessoal ajudar aí, tá bom? Obrigado, Rosicléia. Então, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém chega e diz, eu creio que Cristo pagou os meus pecados, a Bíblia diz que ele vai ser salvo. Se eu creio que foi só por Jesus Cristo, que foi Ele que entregou a sua vida por mim, a Bíblia diz que ele é salvo. Aí alguém diz, mas como que alguém pode ter certeza que é salvo? É muita presunção da pessoa. Não, é muito pelo contrário. Lembra que a gente já estudou? É uma atitude de humildade onde eu declaro, eu não consigo, eu não tenho condições, eu mereço o castigo porque eu sou um pecador. É um momento em que eu admito a minha incapacidade e me rendo aos pés daquele que pode me salvar. E a Bíblia diz que na hora que eu invoco, na hora que eu creio nele, ele oferece, ele dá de presente para nós a salvação. Versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja, como alguém vai invocar o nome do Senhor se ninguém explicar para ele a palavra de Deus? Lembra quando nós estudamos a parte de Atos? Que está aquele homem indo para a Etiópia e Filipe chega perto e pergunta, você entende o que você está lendo? E aí ele diz o quê? Como que eu posso entender se ninguém me explicar? É por isso que nós precisamos nos preocupar com as pessoas para que elas ouçam essa mensagem para que possam crer. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, eles precisam ouvir o que Cristo fez por eles. Porque senão eles não vão conseguir invocar o nome do Senhor, ou seja, não vão conseguir crer e aí, consequentemente, invocar o nome dele. As pessoas, para serem salvas, elas precisam ouvir a palavra e precisa que a gente vá e fale para eles. Versículos 15 e 16. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Nós temos que lembrar que nem todos vão crer. O nosso papel é chegar e levar a palavra para as pessoas, para que as pessoas entendam. Para que as pessoas tenham condições de tomar uma decisão. Agora, cada um é que vai chegar o momento de dizer assim, é por mim ou não? Eu creio ou não? Quando cita obedecer ao Evangelho, é o que? Se entregar a essa mensagem da boa notícia de Deus, da salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. E até vou abrir um parênteses aqui sobre essa necessidade de a gente passar a palavra para as pessoas, é que a gente pode, se todos têm disposição, querem convidar pessoas, querem que pessoas entendam, vamos marcar um outro estudo. Às vezes você pensa assim, mas eu não sei todos os detalhes. Mas você sabe falar o que Jesus fez por você. Então, transmita isso para a pessoa e vamos fazer um novo grupo de estudo para as pessoas poderem entender essa mensagem. Vamos fazer. É só questão da gente sentar e combinar. Mas a gente precisa, cada um de nós, ter a intencionalidade de levar a palavra para aquelas pessoas que nós conhecemos. Cada um de nós tem um ciclo de amizade, de pessoas próximas, de contatos, seja através do trabalho, seja através dos estudos, seja através dos relacionamentos sociais que nós temos. E os contatos que você tem, os relacionamentos que você tem, não são os mesmos que eu tenho. E cada um de nós pode levar aquilo que Cristo fez. Lembra que Jesus falou assim, Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas. E aí isso é interessante, porque o que é uma testemunha? Ele fala de algo que ele viu ou ouviu. Então, quando eu creio em Cristo, eu posso ser testemunha do que Ele fez na minha vida. Talvez eu não vou saber todos os detalhes,
não vou ter tudo decora aqui do estudo, e leva um tempo para a gente se aprimorar e entender mais. Mas ao mesmo tempo, aquilo que Cristo fez por você na sua vida, você tem condições de falar. E aí depois Deus vai ajudando para que a pessoa entenda mais. Mas eu posso ser testemunha do que Deus fez na minha vida. Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como que a pessoa vai acreditar, como que ela vai ter fé? Ela ouve a palavra. E a partir do momento que ela ouve a palavra, ela coloca a fé na palavra de Deus. Logo que a gente começou a estudar a Bíblia, na primeira fase ainda, a gente falava assim, não acredite em mim. Temos que acreditar no que a Bíblia diz. A fé é pela palavra. Pelo que a palavra produz em nós. Pelo que a palavra fala sobre Cristo Jesus. E aí eu creio na palavra de Deus. Se eu estou crendo numa pessoa, numa instituição religiosa, eu estou perdido. A minha fé tem que estar na palavra de Deus e no que Cristo fez por mim. Capítulo 11. Eu pulei já para o 11, que ele vai entrar em alguns detalhes sobre a nação de Israel. Em cima disso ele vai falar, e como que fica Israel? E aí vai falar um pouco sobre a nação e que eles também precisam se render ao Salvador e invocar o Senhor como Salvador. Olha só como ele começa, o capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Uma pergunta que surgia assim, então tá bom, Deus então rejeitou Israel de uma forma para todo sempre. E Paulo fala, não, qualquer um dentro da nação de Israel que crer é salvo. Não há uma rejeição, o judeu não é proibido de crer em Cristo, ou de ter a salvação. Paulo, eu sou exemplo de que a salvação é também para os judeus, porque eu sou um judeu e creio em Cristo. E aí ele continua falando desses dilemas com respeito à sua nacionalidade e o desejo de ver pessoas salvas no meio do seu povo. Olha o verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria a graça. Ou seja, a salvação é oferecida e é pela graça. O judeu tentou chegar pelas suas obras, pela sua maneira, achando que era melhor que os outros. Mas a salvação é pela graça e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, não é graça. É você recebendo algo que você mereceu. Mas se nós fôssemos receber o que nós merecemos o quê? Castigo eterno. Então, é pela graça, não é pelas obras. Está falando de salvação. Lembra que nós já estamos vendo no livro de Romanos que Deus espera de nós uma conduta adequada. Deus espera de nós que sejamos parecidos com Ele. Deus espera de nós que a gente abandone o pecado, que a gente sirva a Deus, que a gente faça o que é certo. Isso é prática de obras? Claro que é. Só que a salvação é pela graça. As obras devem ser o resultado da graça de Deus trabalhando na minha vida. As obras devem ser a forma de eu agradecer a Deus pelo que Ele já fez por mim. E não para pagar ou merecer a salvação, porque a salvação foi paga por Cristo Jesus na cruz de uma vez por todas. Deus espera de nós conduta adequada. Deus espera de nós um viver santo. Fomos chamados para ser de Cristo, amados por Deus, chamados para ser santos. É muito claro o que as Escrituras dizem. Mas a salvação é pela graça e não pelas obras. Agora, a consequência dessa salvação é o quê? É que eu vou procurar agradar a Deus. Se eu entendi a palavra de Deus, eu procuro viver para Ele. Quem diz que entendeu a graça de Deus e continua vivendo no pecado e no erro, fica a dúvida. Jesus disse, pelo fruto você conhece a árvore. Eu olho o cara lá, o cara diz que creu, continua um veiaco, mentiroso, caloteiro. Eu fico pensando, será que esse cara entendeu alguma coisa? Por quê? Pelo fruto se conhece. Aí a pessoa vira, você não pode me julgar. Realmente, só Deus conhece o coração. É verdade. Mas a Bíblia diz que o fruto demonstra que árvore que é. Por isso que no capítulo 7 a gente viu o quê? Frutifiquemos para Deus. Produzir um fruto adequado. Um fruto que mostre que eu sou de Cristo. A salvação foi pela graça, mas essa graça transforma a minha vida. Me livra do inferno, mas transforma o meu viver. E aí ele continua falando sobre a nação de Israel, a rejeição
porque eles rejeitaram o Salvador. Deus coloca Israel de lado no seu plano, porque Israel rejeita o Salvador, que era Jesus Cristo. E aí ele chega no 25 e ele fala, mas tá, isso vai ser para sempre? Será que essa nação vai continuar dura para sempre? Olha o verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, o endurecimento de Israel foi por um tempo e está sendo ainda por um tempo. Hoje Israel não aceita Jesus como Salvador, como Messias prometido. A nação, como um modo geral, não acredita que Jesus foi o Messias que Deus enviou. Ao mesmo tempo que a nação não acredita nisso, pessoas do meio do povo de Israel têm crido em Cristo. Agora, esse endurecimento da nação por não querer ouvir sobre Cristo, não querer saber sobre Cristo, esse endurecimento é para sempre? Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí ele fala, um dia vai vir o arrependimento a Israel. Um dia essa nação vai retornar e vai confiar que Jesus realmente foi o Messias que eles rejeitaram lá atrás. E tem rejeitado há 2000 anos como nação. Mas aqui está falando de nação. Mas individualmente pessoas são salvas no meio de Israel. Então ele faz a comparação do desejo dele, da nação ser salva, e a nação está longe de Deus, está endurecida e não confia no Salvador, mas um dia Deus vai quebrar o coração dessa nação para que ela confie, e que no meio desse período em que a nação está endurecida, pessoas que confiam em Cristo são salvas. Então Deus não rejeita como um todo, Ele acolhe a todos, sejam judeus ou gentios, ou brasileiros, ou gregos, ou qualquer nacionalidade, qualquer um que confie em Cristo como Salvador. Vai ter o tempo da restauração de Israel? Vai ter o tempo em que isso vai ser resolvido, esse endurecimento? Vai. Mas enquanto isso, a porta está aberta para indivíduos confiarem em Cristo Jesus. Versículo 33 agora. Resumindo tudo isso que ele falou até agora. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, a gente não consegue entender um pingo da grandeza e da sabedoria de Deus. É uma riqueza imensurável. Eu não entendo muitas coisas. Eu não entendo quase nada. Porque é tão profundo. E a gente vai passar a eternidade inteira admirando esse Deus e aprendendo da grandeza dele. Então, os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos inescrutáveis. Nós não conseguimos chegar a entender um pouquinho da grandeza desse Deus, porque Deus podia chegar e dizer assim, ó, chega, vocês rejeitaram meu filho, gritaram, crucifica para ele, eu não quero mais vocês. Mas Deus fala, eu vou ainda trazer essa nação, eu ainda salvo indivíduos desse meio. Aí versículo 33, a gente está, vamos no 34 agora. Então a gente falou da profundidade da riqueza, da sabedoria de Deus. Olha o versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É tão profunda que nós não conseguimos conhecer a mente dele. Por isso que muitas vezes não entendemos certas coisas. Por exemplo, a Trindade, eu creio na Trindade. Mas entender realmente, eu não consigo entender a dimensão disso. Mas eu creio porque a Bíblia declara. E outras tantas verdades que a Bíblia declara e eu creio, mas a minha mente é limitada para entender. Versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que dele venha a ser restituído, para que lhe venha a ser restituído? Ou seja, nós não temos nada para dar para Deus, é Deus que nos oferece. Tudo que nós oferecemos para Ele é porque Ele nos deu. Se eu faço alguma coisa para Ele, é porque Ele me deu voz, Ele me deu vida, Ele me deu condições. Ou seja, até aquilo que eu faço para Ele, tipo levar a palavra para alguém, é porque Ele me deu primeiro. Olha o verso 36. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é dele, é por meio dele
e para Ele. E quem tem que ser glorificado é Ele. Está cheio de gente trazendo glória a homens, porque é o grande homem de Deus, o grande pregador, o grande isso, o grande aquilo, mas o único que é grande é Deus, o único que merece ser glorificado é Deus. Nós somos apenas ferramentas, instrumentos nas suas mãos. E aí, pensando nisso, que por dele, para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória, olha o que chega no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo fala assim, à luz de tudo isso, eu rogo, eu imploro, apresente o seu corpo, apresente a sua vida para Deus, como um culto racional. O culto a Deus não é somente eu cantar, orar e ter um momento da palavra. Isso é parte, é culto sim. Mas o culto meu é todo dia, quando eu apresento a minha vida a Deus para fazer a vontade dEle. Quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou dirigindo, quando eu estou conversando em casa com o cônjuge, com a família, com os filhos, quando eu estou conversando com amigos, em todo momento a minha vida tem que ser entregue para Deus, porque tudo é dEle, por meio dEle, para Ele, a Ele seja toda glória. Então eu agora olho para a minha vida e eu penso o seguinte, por causa da misericórdia de Deus, eu entrego a minha vida para Ele. Isso é o meu culto. E onde for, e aí ele cita apresentar o corpo, porque onde a gente vai, a gente usa o quê? O corpo. Ou seja, eu não apresento um culto para Deus só num domingo à noite quando eu estou numa igreja. Eu apresento um culto para Deus em todo lugar que eu tiver. Tudo bem que algumas vezes esse culto sai meio feio. Mas eu tenho que ter a consciência que pela misericórdia de Deus, por tudo que Ele fez por mim, eu não tenho não é razão a palavra, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser o quê? Me entregar a Ele, me render a Ele. E aí onde quer que eu vá, eu estou ali para glorificar a Deus. Versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que 2000 anos atrás, Paulo está escrevendo, não se conforme com esse mundo, com esse século, porque ele é mau. E hoje a gente olha para o mundo e vê tanta maldade, e vê tanta coisa ruim. E Deus está falando, não tome essa forma. Aqui literalmente seria tomar a forma. Não se iguale a eles, seja transformado. Não seja como eles, seja transformado. Transforme a sua mente, renove a sua mente. Como que a gente renova a mente? Colocando coisas diferentes, coisas novas. Você já aconteceu de você entrar numa loja e tem aquelas épocas do ano que tem aquelas músicas que parecem um mantra, repete em todo lugar que você passa, e você odeia a música, mas a letra não sai da tua cabeça, e você tem até raiva daquilo que está na cabeça? Todo mundo já viu isso. O mundo, esse século, ele nos bombardeia de informações, e muitas delas contra Deus, contra os princípios de Deus, contra as coisas de Deus. Agora eu tenho que escolher, ou eu aceito essa forma e me encaixo nessa forma, ou então eu vou transformar a minha mente pelo que a palavra de Deus diz. Lembra que a gente já viu lá em Romanos, capítulo 3? Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu vou ter que escolher qual forma eu vou tomar, qual vai ser o formato da minha vida. E Deus nos chama, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente. Para quê? Para a gente experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Nem sempre a gente, num primeiro momento, entende essa vontade. Mas quando a gente se submete a ela, a gente vê que o final dela é bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. E ela é perfeita porque o final dela produz algo perfeito e maravilhoso. Tem coisas que a gente não entende na hora, mas com o passar do tempo a gente vai ver, puxa vida, aquilo que eu achei que era ruim lá atrás,
Deus trabalhou de uma forma maravilhosa. E sabe de uma coisa? A vontade dele foi perfeita para mim. Mesmo que 10 anos atrás eu não estava entendendo. Um exemplo bem simples é o de José. Foi vendido pelos irmãos, rejeitado, humilhado. Depois é acusado de algo que ele não fez, vai parar na cadeia. E a Bíblia fala que Deus estava com José. Deus estava com José. E a gente pensa, mas só leva chumbo, como que Deus está com ele? Só que 30 anos depois, ele tinha que estar ali. Porque Deus sabia que dali, Deus faria toda aquela obra que fez na nação do Egito e também com o povo de Israel, com os descendentes de Jacó. Então, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável, porque Deus faz com que as coisas contribuam para o nosso bem. Deus faz a diferença. Aí, versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí vem um chamado, olha só, entregue a sua vida como sacrifício a Deus. É aquela ideia de colocar a vida no altar, como colocava um cordeiro no altar, coloco minha vida no altar. Transforme a sua mente, experimente a vontade de Deus. E aí fala, e ó, pezinho no chão, não pense além do que convém. Não se sinta uma pessoa que é maior que os outros. Não se coloque numa posição que não é a sua, porque quem sempre tem que ser glorificado é Deus. Olha o 33, desculpa, o 11:36. Põe o pé no chão, seja humilde, pense com moderação. Não pense que você é o cara, que você é o mais inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Eu sou alguém salvo pela graça de Deus, que dia a dia luto para fazer a vontade de Deus, que coloco minha vida no altar de Deus, que quero experimentar a vontade de Deus, e eu não sou melhor que ninguém. Tudo que eu tenho, e se hoje alguma coisa eu sei, é por causa da graça de Deus. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Vou ler o 5 também. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, é um só corpo. Cristo é o cabeça, e cada um de nós faz parte desse corpo. Mas cada parte do corpo tem uma função diferente. Em Coríntios, capítulo 12, ele disserta isso de uma forma bem mais ampla. O pé tem uma função, o braço tem outra, o olho tem outra, o cabelo tem outra. Cada parte do nosso corpo tem uma função diferente, e todas são importantes. E não dá para o pé dizer para o olho, olha, eu não preciso de você. Ou o olho dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Então existe uma interdependência dentro desse corpo, e todos dependendo da cabeça para o funcionamento adequado dele. E aí fala assim, olha, nós estamos aqui para pôr nossa vida no altar como sacrifício a Deus, para ser transformado por Deus e para experimentar a vontade de Deus, mas temos que lembrar que é pela graça, temos que ser moderados, temos que ser humildes e lembrar que nós somos parte um do outro. E estamos aqui para seguir o que a cabeça nos manda. Uma vez eu ouvi, eu não vi, tá? Eu ouvi o testemunho de um índio Yanomami. E ele falava assim, olha aqui para minha mão. Eu digo, abre, ela abre. Eu digo, fecha, ela fecha. A minha cabeça manda e a minha mão obedece. Por que Jesus manda a gente fazer as coisas e a gente não quer obedecer Ele? Uma coisa tão simples, mas tão profunda. Somos parte do corpo, temos muitas funções, cada parte do corpo tem uma função diferente, e agora ele vai falar sobre usar dessas coisas que Deus tem nos dado. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Ele dá uma lista de 7 dons nesses versos. E são dons diferentes. E a palavra dom é literalmente dado de graça. A palavra graça é caris, a palavra dom é carisma. Deus deu para nós a
a oportunidade de servi-lo através de qualidades que ele dá para nós. E aí ele cita uma lista. Então, profecia seria aquele que proclama a palavra. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha a função de proclamar os oráculos ou os avisos que Deus dava. E no Novo Testamento aqui fala que tem pessoas que Deus coloca para proclamar aquilo que a palavra dele diz. Tem aquele que é ministério. Ministério na Bíblia sempre é serviço. Tá? É diferente do que para a gente pensa assim, fulano é ministro da justiça, ele manda. Não, na Bíblia quando fala de ministério é serviço. Nós estamos ali para servir. Tem pessoas, vamos pensar assim, na prática, a gente vai fazer um estudo bíblico. Tem gente que ele fala assim, eu não consigo ensinar, eu não tenho essa habilidade. Mas ele chega primeiro de todo mundo, ele vai arrumar um lugar, ele limpa, ele prepara um lanche, ele sempre está servindo todo mundo. Isso é um dom e é espiritual. E qual é mais importante? Nenhum. Todos são de igual importância, porque todos são necessários. Para que algo ande dentro do corpo de Cristo, cada função tem que funcionar, cada parte tem que funcionar dentro da sua função. Tem aquele que serve, e ele é tão importante quanto o que está ensinando ou o que está proclamando. Tem aquele que ensina, e aí a Bíblia fala, esmere-se em fazê-lo, não faça de qualquer jeito. Aí, depois tem exortação. O termo exortar, a gente pensa às vezes, dá bronca. Mas na Bíblia tem o sentido de andar do lado. É como um aconselhamento, a pessoa está frágil, ela está com um problema emocional ou espiritual, e você se coloca ao lado, abraça e anda junto. É servir de muleta, é estar junto, é acompanhar a pessoa na sua debilidade, seja física, emocional ou espiritual. Geralmente ligado a espiritual e emocional. Tem contribuição, ou seja, para que haja um funcionamento de alguma coisa, que saia o estudo, que saia o ensino. Tem aqueles que pegam, que ajudam, que servem, que contribuem para pagar as contas. Então tem cada um fazendo a sua parte. Tem aquele que vai chegar e vai cuidar e vai limpar o lugar. Tem aquele que vai acompanhar alguém que está fraquejando, que está querendo cambalear, ele abraça do lado e vamos junto. Tem aquele que ensina, tem aquele que vai bancar a conta, porque precisa. E todos somos chamados a servir? Sim. Todos somos chamados a falar de Cristo? Sim. Todos somos chamados a ajudar quem está necessitado? Sim. Todos somos chamados a servir um ao outro? Sim. Só que em algumas pessoas é evidenciado isso de uma forma mais espontânea, porque é algo que Deus produz nela para o quê? A edificação do corpo como um todo. Aí fala do governo, é aquele que está mais à frente, que tem a habilidade de organizar as coisas. Isso funciona dentro do corpo de Cristo também. Não é quem manda, é quem organiza. Quem manda é Cristo. É quem ensina, é quem contribui, é quem exerce misericórdia. É chorar com os que choram. Se todo mundo fosse seco, o corpo não funcionaria direito, porque tem dia que a gente precisa de alguém chegar do nosso lado e chorar junto com a gente. E tem dia que precisa aquele que chega assim, chega de chorar, vamos levantar e vamos andar, que é a exortação. Senão você vai ficar chorando o resto da vida. Vamos lá, vamos levantar e vamos andar junto. E tem aquele que vai chegar e falar assim, para você conseguir vencer essa fase difícil que você está, a Bíblia ensina isso, e vai mostrando dentro da palavra. Mas de repente a pessoa está naquela situação difícil, ele vai lá e contribui. Então um contribuiu, o outro chorou, o outro levantou, o outro ensinou. Para quê? Para que aquela pessoa fosse ajudada. Pode falar, Rosicléia. Deixa eu só perguntar, essa contribuição entra na questão do dízimo também? Eu vou deixar para o capítulo 13 ou 14, acho que é 14 que nós vamos entrar nisso. Mas aqui é o seguinte, tem gente, aqui falando de dons. Os dons aqui, eles estão ligados assim, a uma habilidade espiritual que Deus dá para cada um, para o exercício do corpo, para o funcionamento do corpo de Cristo. Então, todos devemos, se a gente pegar essa lista dos dons, todos devemos exercer misericórdia, porque Jesus nas bem-aventuranças fala sobre isso. Todos devemos ajudar uns aos outros, aconselhar e ajudar as pessoas a caminhar junto. Todos devemos contribuir para que a obra de Deus ande, para que as coisas funcionem, todos. Só que aqui está falando mais especificamente de um funcionamento que Deus dá dons para cada pessoa, para que todo o corpo funcione bem. A parte que vai entrar no dia a dia de cada um vai ser daqui a pouquinho. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Por que ele fala isso logo depois de falar da lista dos dons?
Porque o dom tem que ser exercido em amor. Se a pessoa exercer o dom, querendo se gabar dele, querendo se orgulhar dele, querendo ser melhor que os outros, já não adiantou, já não serviu para nada. Quando o dom vem de Deus, quando é algo que Deus dá, a pessoa tem prazer e faz aquilo por amor. O exercício do dom tem que ser feito em amor. No versículo 10, continua falando, e aqui está falando para todo mundo. Ele deu a lista dos dons, mas todo mundo tem que cair nisso aqui. Verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Gente, um exemplo prático de amar, preferir o outro em honra. Isso é difícil, porque a tendência natural do ser humano é o quê? Tem que valer a minha vontade. Agora, eu abrir mão do que eu quero pelo bem do todo, é difícil. Pelo bem da família, é difícil. Pelo bem do casamento, é difícil. Mas a Bíblia fala, preferindo-vos em honra uns aos outros. Verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ele chama todos a sermos zelosos e fervorosos. Ou seja, o que Deus colocar para mim para fazer, seja ajudar uma pessoa emocionalmente, seja ajudar ela fisicamente com dinheiro, com uma necessidade, seja caminhar junto com aquela pessoa, ou seja pegar e chorar com ela, o que eu tiver que fazer, eu tenho que ser zeloso naquilo. O que Deus coloca nas minhas mãos, eu tenho que fazer com zelo. E aí fala, e seja fervoroso de espírito, ou seja, faça aquilo do seu íntimo, de coração, movido pelo Espírito Santo. Não faça, ai, que droga, de novo, eu tenho que fazer isso outra vez. E aí você acaba não exercendo o dom como que Deus quer. Deus chama a gente que seja assim. Olha o verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Um verso desse é dificílimo de praticar. Regozijai-vos. Mas tem dia que eu quero chorar, não é verdade? E tem dia que eu preciso chorar. E a Bíblia diz chorar com os que choram. Então o que quer dizer isso? Regozijai-vos na esperança. Nesse mundo eu tenho aflição, nesse mundo eu tenho dificuldade, nesse mundo eu sofro com a perda, mas eu me regozijo na esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Porque embora tudo nesse mundo me faça sofrer ou chorar, eu posso olhar para o meu Senhor e encontrar naquilo que Ele me dá razão para continuar vivendo. Regozijai-vos na esperança, não é nas coisas que estão acontecendo aqui. Tenha paciência na tribulação, e é difícil. Porque quando a gente está passando pelas dificuldades, a gente fica impaciente, a gente quer que acabe logo. E aí a gente fala assim, não, você tem que determinar e Deus vai tirar isso da sua vida. Mas a Bíblia manda a gente ser paciente. Tenha paciência na tribulação, seja perseverante na oração. Uma coisa é orar. Agora você continuar orando por um assunto constantemente, você continuar todo dia em comunhão com Deus, colocando sua vida, colocando a vida de pessoas, colocando situações diante de Deus todo dia, constantemente, é fácil? Não. A gente é absorvido por esse mundo, pela correria, pelas coisas, e aí pelas distrações, e a gente acaba não perseverando nisso. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Veja que somos chamados para ser santos, está escrito lá no capítulo 1, e aqui fala, compartilhai a necessidade dos santos, ou seja, quando você vê uma pessoa passando por dificuldade, e é uma pessoa que é teu irmão em Cristo, que conhece a palavra, que é filho de Deus, por que você não vai lá, estende a mão e ajuda? Usa do que você tem, do que Deus tem dado nas suas mãos para ajudar aquele que precisa. Veja que ele começou a puxar uma coisa atrás da outra, tudo prático, muito prático, e em cada um desses versos, não só do verso, de partes desses versos, a gente poderia ficar horas pegando exemplos de como isso deve ser praticado. Praticai a hospitalidade, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É fácil isso? Aquele que fica incomodando, aquele chefe que pega no seu pé, aquele colega de trabalho que quer te derrubar e puxar teu tapete, aquela pessoa que fala mal de você, aquele vizinho que só te incomoda, e você dizer assim, Deus, abençoa a vida dele. A tendência da gente, Deus, manda um raio nesse miserável. Deus, eu não aguento mais, eu quero que o Senhor me livre dessa pessoa. Versículo
15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Estenda o seu braço, o seu ombro àqueles que estão necessitando. Aí fala, não, chorar com o que chora, eu estou vendo uma pessoa triste lá, e eu consigo. Mas às vezes a gente não consegue se alegrar com quem está alegre, porque o ser humano é invejoso, e vê o outro bem, fica com inveja. Então, como os princípios de Deus são simples, mas profundos, a gente fala assim, então eu entendi a salvação, Jesus me salvou, posso fazer o que eu quero. Sim, pode fazer tudo o que você quer, está a lista aqui, ó. É só querer fazer o que Ele espera da gente, e não o que eu quero. Versículo, compartilhe emoções na tristeza e na alegria. Versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde. Ou seja, se encaixe com o que é humilde. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Seja humilde no que você pensa de você. Não se ache melhor que os outros. Não se ache mais inteligente, mais sábio que os outros. Aí ele continua. Olha, pense, se acomode, se acostume, porque é humilde. Não precisa ser pensar nas coisas de ser eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse cargo, eu tenho essa função. Não, se acostuma porque é humilde. Deus espera de nós humildade. Porque toda a honra e toda a glória é para quem? Para Ele. Versículo 17. Não torneis mal a ninguém, mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem hora que não depende da gente. Tem horas que a gente sabe que o outro não quer acertar. Mas no que depender da gente, faça todo o esforço para ter paz com as pessoas, com os vizinhos, com a família, com os amigos e até com os inimigos. Tem hora que não depende da gente, ainda bem que tem esse comecinho, senão eu entro em desespero. Porque tem gente que não quer ter paz. Mas no modo geral somos chamados ao seguinte, faça todo o esforço, faça todo o possível para ter paz com as pessoas à sua volta. Esforçai-vos para fazer o bem. Tem dia que não é fácil, tem dia que você tem que se esforçar bastante para fazer o bem. Porque a vontade é fazer, é ir lá e pega na pessoa. Verso 18 a 21, fala como que a gente vence o mal. A tendência da gente é brigar, a tendência da gente é fazer valer o que eu quero. Mas olha como que a gente vence o mal. 18 a 21. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como que a gente consegue viver nesse mundo? Deus já fala, não se vingue. Dai lugar à ira, quer dizer, sai da frente e deixa a ira passar. Deixa Deus agir na situação. A vingança pertence a Deus e não a gente. Se você quer ser feliz por alguns segundos, vai lá e se vingue. Mas se você quer ser feliz para sempre, vai lá e perdoa, obedeça o que a Bíblia diz. A gente acha que quando a gente se vinga, a gente está resolvendo o problema. Pelo contrário, está piorando. Deus está dizendo assim, não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. E quando você faz o bem para alguém que quer o teu mal ou tenta te prejudicar, o que isso produz? Amontou a brasa sobre a cabeça da pessoa. A pessoa começa a olhar, puxa, eu faço isso para ele, por que ele está agindo desse jeito comigo? Vai começar a queimar na cabeça dele, alguma coisa está errada aqui, não é normal isso. Então Deus usa do nosso andar, da nossa atitude, do nosso fazer o bem, para que aquela pessoa comece a refletir sobre a sua própria atitude. Capítulo 13, aí fala da atitude da gente com as autoridades. Olha só, verso 1. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Veja que Deus institui autoridades. Algumas pessoas falam assim, mas como que eu posso admitir que tenha tal prefeito, ou tal governador, ou tal presidente, ou não sei o quê? Então,
o sistema de existir autoridades é importante, senão a sociedade não funciona. Pega uma firma com 10 funcionários, se não tiver alguém para mandar lá, o que vai acontecer? Nada funciona ou vira uma bagunça. Pega uma cidade, se não tiver alguém para estar à frente direcionando as coisas, cada um faz o que quer e vira uma bagunça. Se não tem uma autoridade policial, o que acontece? A criminalidade estoura. Então, o sistema de ter autoridade é para que o mundo possa funcionar, e Deus estabelece esse sistema. Agora, o problema é que o ser humano, às vezes, está em posições e ele exerce essa autoridade de uma forma ruim. Isso é verdade. Mas o sistema de ter que ter uma hierarquia e autoridade para o funcionamento das coisas e para que o mundo não vire uma bagunça, Deus que estabeleceu. E continua explicando, olha só, verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados, verso 3, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Você é parado numa blitz. Se você não fez nada de errado, você não tem medo. Agora, se você está aprontando, se você está com alguma coisa escondida no carro, aí você vai ficar com medo. Ou seja, o sistema de autoridade estabelecido por Deus é o seguinte: faz o que é certo, você não vai ter problema com a autoridade. Agora, se você faz o que é errado, você vai ter problema. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. Ou seja, Deus usa da autoridade para estabelecer ordem. Versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Ou seja, a gente vai obedecer não porque eu tenho medo, mas porque é certo. Agora você fala assim, tá, tudo bem, para Paulo era fácil falar isso aqui. Ele não está vivendo o nosso tempo, ele não está no corpo da gente aqui sofrendo o que a gente sofre com essas autoridades, certo? Quem que era a autoridade máxima nessa época de Paulo aqui? Um cara totalmente insano, chamado Nero, que pôs fogo em Roma e ficou tocando harpa lá, e quando viu que o negócio ia pegar para o lado dele, jogou a culpa nos cristãos e mandou matar eles. Era uma pessoa boa? Não. Era uma pessoa fácil? Não. Então Deus está falando o seguinte: nós devemos, como cristãos, ter uma postura de fazer o que é certo, seja com um policial, com uma autoridade civil, e devemos agir de uma forma correta no meio da nossa sociedade, servindo de exemplo no meio da nossa sociedade. Porque nós estamos aqui para refletir a Cristo. Nós estamos aqui para fazer o que é correto. E quando nós agimos de uma forma correta, nós transmitimos uma verdade que move a nossa vida. Que eu procuro fazer o que é certo, por causa do Deus a quem eu sirvo. Versículos 6 e 7. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E é difícil às vezes. A gente fala, mas é muito caro. Concordo, é muito caro. Não estou discordando disso não. Ah, mas tem coisa que não é justa. É verdade, tem coisa que não é justa. Mas o que nós fazemos? Nós tomamos uma postura de ter uma conduta adequada, individualmente, como falou no capítulo 12, de amor, de não se vingar, de cuidar, de ajudar pessoas, e também no meio de uma sociedade onde eu sou uma pessoa que age com respeito e tenho respeito das pessoas e respeito as pessoas. Versículos 8 a 9 fala da atitude para com as pessoas individualmente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ficou fácil. Se eu amo,
eu não vou cometer adultério. Se eu amo, eu não vou matar uma pessoa. Se eu amo, eu não vou falar mal dessa pessoa. Ou seja, o resumo disso é o quê? Eu devo agir em amor. O resumo desses mandamentos, que são bons, mas eu sou fraco e muitas vezes não consigo cumpri-los, é o amor. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu devo pegar o seguinte, eu vou fazer tal coisa, e eu penso assim, como que eu gostaria que alguém fizesse para mim? Se eu não gostaria que me tratasse desse jeito, por que eu estou tratando o outro? Mas não somente isso. O que o Senhor faria? Tem um livro interessante que fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus iria nesse lugar? Será que Jesus falaria dessa maneira? Será que Jesus se portaria dessa forma? Versículo 11. Aí ele dá uma sacudida. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, está na hora de acordar. Porque no dia que nós cremos em Cristo, e nós contando hoje, já passou um tempo. E então a nossa salvação, quer dizer, o dia que nós vamos morar com Jesus, está cada dia mais perto. Certo? Então, está na hora de acordar, gente. Jesus pode vir amanhã. Está na hora de acordar. Eu posso cair morto aqui amanhã e vou me encontrar com Ele. E ele sacode e diz assim, rogo-vos, pois irmãos, se ofereça a Deus, coloque a sua vida no altar, sirva a Deus, nós somos um corpo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, vamos procurar servir a Deus dentro dos dons que Ele dá, vamos amar as pessoas, vamos agir de uma forma correta, vamos compartilhar com as necessidades, vamos acolher aquele que precisa, vamos ser zelosos, vamos ser fervorosos. Gente, está na hora de acordar. Vamos viver nessa sociedade de uma forma que sejamos um bom testemunho, vamos amar o nosso próximo. Só falta ele chegar assim, acorda, gente, está na hora. A vida cristã não é brincadeira, não. Nós temos um exemplo a seguir, que é Jesus Cristo, nós temos um alvo, que é fazer o que Deus quer de nós. Versículo 12. Vai alta a noite, e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. É hora de acordar, é hora de despertar, a noite já passou, nós não somos como éramos antes, nós vivíamos nas trevas, agora temos que viver na luz. Está na hora de acordar, gente. Ele chama cada um a sua responsabilidade. Versículo 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Quer dizer, está na hora de acordar, vamos andar dignamente. Não é hora de você ficar caindo pela sarjeta, bebendo aí. Não é hora para viver em orgias, em imundícies, em coisas que desagradam a Deus, em dissoluções, em ciúmes, em contenda, em briga e falando mal dos outros. Está na hora de acordar, a gente tem que andar como filho de Deus, a gente tem que andar de uma forma digna. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências ou desejos. Para de seguir os seus desejos da carne e sirva o Senhor. Revista-se de Cristo, que as pessoas olhem para você e vejam Cristo na sua vida, e vejam Ele sendo refletido no seu andar, e vejam que você é diferente por causa do que Cristo fez. É um chamado, uma sacudida para as nossas vidas. Capítulo 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Aí ele começa a falar, mas existem diferenças de opiniões às vezes, um come carne e o outro não, um guarda um dia da semana, o outro não. E como que a gente age dessa forma? E aí ele entra nesse exemplo prático desses dilemas. E aí ele fala, aquele que é fraco, e às vezes por causa de algum detalhe, ele se apega muito àquele detalhe, você vê que é uma fraqueza espiritual dele. Não fica ali só para brigar com ele, discutir. Acolhe ele. Para que ficar discutindo? Você sabe que ele está errado? Sabe, mas não precisa ficar brigando o tempo todo. E numa outra versão diz assim, para ficar discutindo opiniões divergentes. Não está falando de coisas sobre a fé em Cristo.
não está falando sobre as essências do Evangelho. Paulo mesmo brigou com alguns porque queriam mudar o Evangelho. Lembra em Atos capítulo 15, que chegaram aí em Jerusalém porque as pessoas queriam dizer que tinha que seguir a lei, tinha que seguir, se circuncidar, tinha que seguir todas aquelas regras e rituais para ser salvo? Aí ele falou, opa, calma aí, mexeu com a salvação aqui, não é assunto duvidoso não. Agora, se o cara quer comer carne ou não quer, é problema dele. Se ele quer comer churrasco e se o outro quer ser vegetariano, para que eu vou ficar brigando por isso? Eu tenho mais coisa mais importante para fazer do que brigar por picuinha. Versículos 2 e 3. Um crê que de tudo se pode comer, mas o que é débil come só legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Resumindo, Deus acolheu aquela pessoa. Se ele tem uma consciência fraca, se ele quer só comer legumes por causa de alguma coisa, se ele quer só comer outro tipo de comida, para que eu vou ficar brigando? Tá, ele não mistura isso com salvação? Ele não diz que isso vai levar para o céu? Não. Então deixa ele comer a comida que ele quer e pronto. Para que eu vou ficar brigando com isso? Se Deus o acolheu, quem sou eu para ficar brigando com ele? Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então por que eu não vou ficar discutindo? É Deus quem é o Senhor dele, não sou eu. Eu não tenho o direito de julgar o servo do outro. Se ele serve a Cristo, eu sirvo a Cristo. E se ele não mistura isso com salvação, porque se ele mistura com salvação, ele não é servo de Cristo. Ele nunca conheceu a graça de Cristo, nunca conheceu a Cristo como Salvador. Mas se ele conhece a Cristo como Salvador, ele resolve que só vai comer legumes, problema dele, deixa eu comer só legumes. A outra, não vou comer carne vermelha. Se você acha que isso não salva, se não tem problema, come o que você quer. Não vamos ficar brigando por picuinha. Tem coisa mais importante nesse mundo. Versículos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre um dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Ele está falando o seguinte, uns fazem questão de dia. O domingo é sagrado, eu não posso trabalhar, não posso fazer nada, porque domingo é sagrado. O outro, não, sábado é sagrado. O outro diz, não, porque tem o Natal ou a Páscoa que eu tenho que seguir mais afinco, assim. Tem gente que faz questão de dias. E tem gente que diz o seguinte, gente, eu sirvo a Deus. Todo dia é dia de servir a Deus, não é só o domingo. Então, para que a gente vai ficar brigando por isso? Agora, quando eu digo, se trabalhar no domingo vai para o inferno, aí a salvação já não é pela graça. Nós estamos falando de diferença de opinião em coisas pequenas. E que a gente não precisa ficar brigando por isso. Porém, a gente tem que ter uma convicção firme diante de Deus nas coisas essenciais. Então aqui não está falando nada de assuntos que misturou o dia com a salvação. Aí já Paulo vai na veia. Deus proíbe isso. Agora, quando é uma pessoa que vou dedicar o domingo para Deus. E o outro diz, eu dedico todos os dias. Cada um se dedique a Deus. Versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se eu estou vivo, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E se eu morrer, eu estou aqui para quê? Eu não vou mais aqui, eu vou para o céu e vou ficar servindo a Deus. Se eu estou vivo, eu sou de Cristo. Se eu morri, eu sou de Cristo. Por isso que Paulo fala, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tenho vontade de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou servir a Cristo. Então, ali a gente vê o que fala, e eu penso o seguinte, enquanto eu aguardo o dia do incomparavelmente melhor que eu vou encontrar com Cristo, eu vou viver o meu melhor para o Senhor aqui. Quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Versículo 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ou seja, se eu morro, eu vou morar com Ele, Ele é o meu Senhor. Se eu estou vivo, Ele é o meu Senhor, eu obedeço a Ele. Não é assim? Então, Cristo morreu e ressuscitou para quê? Para ser o nosso Senhor.
o nosso Salvador no sentido de que Ele nos salva do inferno, mas agora que eu entendo essa graça, eu me rendo a essa graça e eu obedeço a Ele. Eu procuro fazer a vontade dEle. E se eu morrer, eu vou para os braços dEle. Quer morramos ou quer vivamos, somos o Senhor. Estamos aqui para agradar o Senhor, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Quem morreu já está debaixo dos cuidados dEle no céu. 10 a 12. Tu, porém, que julgas o teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aí ele termina essa parte dessa discussão, dessa liberdade, se eu posso comer, não posso, dia da semana, não. Ele fala o seguinte: ó gente, vamos pensar o seguinte, cada um de nós vai dar contas a Deus pelo que tem feito. Se você é uma pessoa que faz questão de dia, você vai dar conta a Deus, se você está fazendo isso de uma forma adequada ou não, se você está sendo arrogante nisso ou não, se você faz isso para servir a Deus ou só por causa de um sistema. E se você acredita que todos os dias são iguais, e diz que usa isso para Deus, mas na verdade é uma desculpa para nunca servir a Deus, você vai dar conta para Deus. Ou seja, nós podemos ter opiniões diferentes, mas cada um de nós um dia vai dar conta para Deus por causa do que a gente falou, do que a gente pensou, do que a gente fez, certo? Aqui não está falando da salvação em si, está falando do quê? De uma responsabilidade ante Deus. Eu chegar e viver do jeito que eu quero nesse mundo, eu vou chegar lá no céu e Deus fala assim: bem, hein, Valdir, você é meu filho e olha o que você fez, olha como você age. Que vergonha, rapaz. Vou dar conta? Cristo pagou os meus pecados? Sim, mas eu vou dar conta para Ele. Agora, vamos supor que eu, no meio desse exercício aqui, do que a Bíblia diz, eu estou olhando o que a Bíblia diz e falo assim: olha, eu tenho que acolher as pessoas, eu não estou aqui para julgá-las. E aí ele vai falar: que bom que você seguiu o meu princípio do amor. Que bom que você colocou em prática o que está escrito aqui. Olha o verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Veja, eu acho que não tem problema nenhum comer carne, mas de repente o Tomás não come carne, é vegetariano, gosta de churrasco, né, Tomás? E aí, eu sei que se eu comer na frente dele, ele vai ficar escandalizado, isso vai deixar ele abatido, vai ficar: poxa vida, o Valdir nem respeitou a minha convicção e tudo. Então, eu prefiro não comer para não ofendê-lo. É o princípio do amor. Agora, não quer dizer que eu não vou comer churrasco em casa. É que eu não vou comer junto com ele. Quando eu estou lá na casa dele ou quando eu saio com ele, eu respeito a opinião dele. E por respeito a ele, eu de repente abro mão da minha opinião. Aí é um princípio de não querer ofender a pessoa e querer ajudar aquela pessoa para que ela no futuro possa até chegar e dizer assim: realmente, o que eu brigava tanto era uma bobagem. Mas se eu mostro arrogância e falo que é ridículo isso, acaba a gente brigando e não tem oportunidade de ajudar essa pessoa. Então eu falo assim: não ponha tropeço para as pessoas. Se ela tem uma dificuldade numa área, seja humilde e você mostre amor para com a pessoa e não seja motivo de escandalizar aquela pessoa. Verso 14, ele fala bem pessoalmente: ó, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa em si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Aí ele está falando assim: eu não acho que comer uma carne é impuro. E aí ele fala nenhuma coisa, ele é um judeu falando nenhuma coisa, nenhum tipo de carne também. Ele falou: eu tenho essa convicção, nada é impuro. Mas aquela pessoa que acha que é impuro, ele come, ela dói a consciência dele, ou se ele vê alguém comendo, ele entra em pânico. Então Paulo está falando: eu mesmo acho que nada é impuro. Ele já deixa claro. Versículo 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Quer dizer, por causa da comida, por causa de coisinha assim, você sabe que aquilo vai ofender ele? Não faz. Não faz. Para que você vai ofender alguém que Deus ama e que Cristo morreu por ele? E você sabe, claro, às vezes a gente faz sem querer, mas você sabe que aquilo vai ofender? Então não faça. Versículo 16. Não seja, pois,
Vituperar do vosso bem. A palavra vitupério aqui é na ideia de ser difamado ou censurado. Ou seja, você não tem problema em comer aquilo. Mas se você come na frente de alguém que vai se escandalizar com aquilo, você pode fazer com que aquela pessoa fique entristecida e acabe difamando o bem que você está fazendo. Vou dar um exemplo bem prático, para ajudar a gente a entender. Eu, pessoalmente, olhando biblicamente, não vejo nenhum motivo para não comer carne na Sexta-feira Santa. Não tem nada. Jesus comeu um churrasco de ovelha naquela Sexta-feira Santa, tá bom? Só que se eu estou na casa de alguém, mesmo que ele não entenda a palavra ou que ele entenda, e aquilo é importante para ele, eu prefiro respeitar a consciência daquela pessoa. É essa a diferença. Biblicamente, a pessoa está errada? Tá, mas se eu vou ofendê-la, para que eu vou fazer isso? Então, prefiro abrir mão, como churrasco no sábado. E, naquele momento, não ofendo a pessoa e acabo servindo de abençoar uma fonte de bênção para a pessoa. Aqui ele está falando de pessoas que creem, mas serve até para um vizinho que não crê, e você às vezes está lá provocando ele naquele momento, e você pode demonstrar amor para com ele, que vai ser muito mais útil. Bom, já deu a hora, já são 9h01 e eu não terminei o 14. Mas eu vou ler o verso 17 e depois a gente termina o capítulo seguinte na próxima aula, só o 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é muito mais do que comida, bebida, dias, essas coisas. O reino de Deus é o Espírito Santo trabalhando em nós e produzindo alegria, produzindo paz, produzindo uma conduta adequada. Se eu sei que algo que eu faço pode ofender alguém, eu vou tomar cuidado para não ofender aquela pessoa. Eu vou demonstrar amor, o amor que o Espírito produz em mim, o amor de Deus que inundou minha vida, o amor que me alcançou para a vida eterna. Eu vou demonstrar esse amor para com a pessoa e não vou ficar brigando por coisa pequena. A gente já falou, não está falando de salvação aqui, está falando do quê? De práticas do dia a dia. Então, se eu sei que uma coisa ofende o meu irmão, eu vou evitar de fazer aquilo, para não ofendê-lo. Agora não quer dizer que eu não posso fazer em casa, não quer dizer que eu não vou mudar minha convicção. Não, eu só vou exercer amor naquele momento. Tá, vou encerrar o estudo hoje aqui. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.